A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos para mais um Respondendo Perguntas, né? Perguntas e respostas. Hoje é o 15º áudio ao qual eu faço para vocês, né? Vocês que já me perguntaram, meus irmãos, dá uma olhadinha aí nos que eu já mandei para vocês. Tem gente que está fazendo a mesma pergunta, né? Aí fica ruim para mim responder tudo a mesma coisa de novo. Bom, vamos lá? A irmã Elisângela, daqui de São Paulo, ela perguntou: o cristão não pode ter signos? Não pode, varô. A resposta é não, porque o signo é uma forma de adivinhação e que é uma prática que a Bíblia condena. Então, nós não podemos ter signos. Amém? A irmã Lídia, lá de Sergipe, perguntou: qual passagem fala que temos um novo nome? Né? Ela quer saber que vamos ter um novo nome, não é verdade? Então vamos lá. Apocalipse 2. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. E o seu versículo 17 diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebeu. Tá vendo? Tá aí sua resposta, Apocalipse 2,17, né? O Valdir de Umuarama, lá no Paraná, perguntou se existe alguma vantagem em se fazer oração de joelhos. Na verdade, né, não há nenhuma maneira certa, tipo assim, tem que ser assim. Não, a Bíblia nunca disse como devemos orar, ele só diz que tem que orar. Às vezes a pessoa não tem possibilidade de ficar de pé, então ela pode orar deitada. Mas se a pessoa está com preguicinha e quer orar deitada, já é erro, né, meus irmãos? Aí já é um pecado. A pessoa pode e não quer, então é um pecado, né? Então, não há uma maneira, né? Todas são certas, o importante é a gente orar da mesma maneira que a pessoa puder, né? Bom, vamos lá. A irmã Deusa, de Goiás, perguntou: como fazer para Deus salvar a minha alma e a dos meus filhos? A resposta se encontra em Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16, versículo 31, que diz assim, ó: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Bom, a partir desse ponto, sabemos que se a gente crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo eu e a minha casa. Esse crer aqui é obedecer e fazer a vontade dele, porque crer não é só ouvir, crer também é obedecer. Tá entendendo? Bom, tá aí a resposta da irmã Deusa, né? A irmã Jéssica, lá do Pernambuco, perguntou: qual o papel do homem se o da esposa é edificar a casa, né? Então, eu vou começar logo no versículo que ela falou, né? Porque tem muito homem que se esconde, né? Do grande dever dele. O dever dele é pior do que o dela. Ele não pode ficar falando muito, não. Olha só. Capítulo 14, quer dizer, o dela também é muito pesado. Olha só, capítulo 14, verso 1 diz assim, ó: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Bom, edificar vem de construir. Como é que uma mulher pode construir uma família se ela não tiver materiais? Como? Porque o homem é provedor, ele tem que se virar e trazer dinheiro para dentro de casa. Não pode ser com coisas ilícitas, né? Não pode roubar. Mas ele tem que deixar um material. Por exemplo, a mulher é o pedreiro. Para levantar um muro, ela precisa do quê? De pedra, de cimento, de bloco, de areia e água. Agora, se o homem não der a condição para ela fazer isso, ela não tem como edificar a casa. Como os filhos dele vão andar bem arrumados se ele não dá dinheiro para ela, não confia nela, ele não traz dinheiro para dentro de casa? Quando traz, ele quer contar as coisas. Não tem que contar, libera a grana porque elas têm que domar a casa. Eu vou apanhar de muito marido, mas é o certo, é o que está na Bíblia, tá bom? Mas não fica por aí só não. Vamos ver Efésios. Vamos lá. Eu dou palestra para casais, né, meus irmãos? Então, imagina. Olha só. Efésios, no seu capítulo 5, verso 25 e 28, diz assim, olha só: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja,
Da mesma maneira que Cristo amou a igreja, o homem deve amar a sua mulher. Cristo não bateu na igreja. O homem não deve bater na mulher. Cristo não brigou com a igreja. O homem não deve brigar com a mulher. Ele deve respeitá-la e amá-la. Como a si mesmo se entregou por ela. Verso 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Dessa maneira o homem deve amar a sua mulher. E Colossenses 3,19. Vamos lá? Colossenses capítulo 3 e o verso 19 diz assim, ó. Vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Eu sei, maridos, não se irritar com elas devia ser tirado da Bíblia Sagrada. Porque elas têm o dom de nos irritar. Elas conseguem. Elas conseguem nos irritar. Mas nós temos esse mandamento. Eu sei que quando eu chegar no céu, a gente vai juntar uma tropinha de homens e vamos conversar com o apóstolo Paulo. A gente vai encostar ele na parede e falar para ele: apóstolo, por que você falou para a gente irritar com ela? Você sabe como isso é difícil? Meus irmãos, eu estou falando assim, mas é uma coisa que nós temos que seguir, né? Quem quiser saber mais sobre casamento, o que o homem deve fazer para a mulher e o que a mulher deve fazer para o homem, e o que ele não fizer é pecado e o que ela não fizer é pecado, você quer saber mais? Adquira meu pendrive. Lá no meu pendrive tem um estudo chamado Deus e o Casal. É Deus falando diretamente com o homem. Você não tem coragem de chamar a atenção dele, certo? E eu gravei isso para você. É Deus chamando a atenção dele e Deus chamando a atenção dela. Deus e o homem, Deus e a mulher. Se chama Deus e o Casal. Adquira. Já vou fazer meu merchandising aqui, não sou bobo, né? É só você entrar em contato com o Wagner. O número dele é 11981768760. Peça o seu, meus irmãos. Fora essa, vem muitas outras mensagens. Você vai ver, o seu marido vai aprender diretamente da boca de Deus. É profundo. Amém? Tá respondido aí a pergunta, né? A irmã Stefane, lá de Guaianazes, aqui em São Paulo, minha vizinha, perguntou como faço para explanar a palavra de Deus. Por exemplo, Ezequiel 16:22. E eu vou explanar para ela. Olha só, eu já ensinei isso, né? Eu já gravei uns cafezinhos ensinando como esmiuçar uma palavra, né? Ezequiel 16, tá estourando meu tempo, 22. Ezequiel 16:22 diz assim, ó: em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e manchada do teu sangue. Bom, texto sem contexto gera pretexto. Stefane, para você entender uma história, você vai ter que saber ela por completo, não adianta pegar só um versículo. Mas se você já tem um pouco de conhecimento, esse texto aqui está dizendo o quê? Ó? No começo, Deus fala para o homem, né, para Ezequiel, levanta uma lamentação, né, fala com eles, né, mostra para eles que eles estão em pecado. Para eles quem? Para Jerusalém. Então essa palavra está sendo dirigida para quem? Para Jerusalém. Tá. E aí você tirou essa palavra, então ela vai apontar para você. Você tirou para você, vai apontar para você. Então tá. Vamos ver se você é o profeta que vai ter que acusar, que vai ter que denunciar, ou você é a pessoa que está em pecado. Ele diz assim, ó: em todas as suas abominações e as suas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade. Hoje, a pessoa está num lamaçal de pecado, mas ela não consegue lembrar de como ela era antes. Então, olha só, isso aqui eu tô só um pedacinho para você ver, ó. Quando tu estavas nua. Como assim eu estava nua, né? Estamos falando de Jerusalém, tá? E descoberta, quer dizer, era nua e não tinha nada para cobrir a sua vergonha. E manchada no teu sangue. Quem você lembra se eu falar, hoje eu vi uma pessoa nua, descoberta e manchada de sangue? Você vai pensar que é uma pessoa que foi assassinada ou que está apanhando de alguém. Não. Estamos falando de um bebê que acabou de nascer. Está falando de Jerusalém quando ela nasceu. Ela era nua, descoberta e manchada de sangue, porque ela veio de um nascimento, né? Isso mostra um nascimento. Jerusalém nasceu santa, né? E o que Deus fez? Lavou o sangue, tirou a nudez cobrindo ela. E hoje, a pessoa só porque está bem, esquece do dia da mocidade.
quando Deus ajudou ela. Deu para entender? Esse versículo mostra isso, né? Então, olha aí esse texto e vocês vão aprender cada vez mais. Bom, eu paro por aqui e na próxima a gente responde mais.